Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa quinta-feira a gente vai falar da entrevista coletiva concedida pelo técnico Wesley Carvalho após a vitória do Furacão sobre o América Mineiro na noite de ontem na Liga Arena. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. E hoje eu não vou pedir like, nem inscrição e nem compartilhamento, vou somente agradecer a todos vocês. Estamos chegando aos 1.300 inscritos e, somado a isso, atingimos também um determinado número de visualizações e de horas assistidas que fizeram com que o YouTube aprovasse a parceria com o canal Palavra Atleticano, e a partir desta quinta-feira os vídeos do canal passam a ser monetizados nos moldes aí que todo mundo já conhece aqui da plataforma. Então, muito obrigado a cada um de vocês que confiou no meu trabalho até aqui, permitiu que a gente chegasse a esse ponto de virada aí na história do canal. Espero que a gente possa continuar crescendo e, para isso, reforço aqui o meu comprometimento de continuar trazendo informação e opinião com qualidade para cada um de vocês numa base diária. E então vamos lá com os assuntos do vídeo de hoje, falando aí dos principais pontos da entrevista coletiva do técnico Wesley Carvalho após a vitória do Atlético sobre o América Mineiro pelo placar de 3-2 na noite de ontem na Liga Arena pelo Brasileirão. E o primeiro ponto que vale destacar foi justamente a resposta que o Wesley deu, citando a necessidade e o compromisso, né, o pacto, vamos dizer assim, entre os jogadores do elenco para a partida da noite de ontem, acerca de uma vitória, para acabar com as oscilações que marcaram a campanha do Atlético ao longo do Brasileirão. O Wesley chegou a citar aí nominalmente algumas partidas, algumas sequências, onde o Atlético teria feito 2 boas partidas, na sequência tido um resultado decepcionante, que era preciso encerrar essa dinâmica do mau terceiro jogo, vamos dizer assim, e que ontem o time conseguiu fazer isso, conseguiu jogar um bom futebol, especialmente no primeiro tempo, e conquistar a vitória importantíssima que levou o Atlético para a 5ª posição. Nesse aspecto, Wesley tem razão, as oscilações foram uma marca muito constante na campanha do Furacão, e no final de semana, contra o São Paulo, dentro de casa, o São Paulo que acabou de ser goleado pelo Palmeiras, o Atlético tem outra oportunidade de somar mais 3 pontos, quem sabe entrar definitivamente no G4, porque, como eu venho falando aqui desde o início, esse elenco tem qualidade suficiente sim para estar entre os 4 melhores times do Campeonato Brasileiro, né, na tabela de classificação. E por esse motivo, se o Atlético conseguir nessas últimas 10 partidas de Brasileirão ser menos inconstante, ser mais consistente a nível de futebol jogado, é muito possível que ao final das 38 rodadas o Atlético tenha uma vaga garantida na fase de grupos da próxima Libertadores. E para isso, logicamente, o clube conta com o apoio da torcida. Vamos continuar comparecendo e apoiando, por gentileza. Na sequência, o Wesley ele elogia muito o Tomás Coelho, tanto pelo seu comprometimento, pelo seu profissionalismo, quanto pela disposição que ele teve de, sendo atacante, executar um papel que não é o dele, né, um papel de ala pelo lado direito. Diz que fica feliz pelo bom desempenho dele nas últimas partidas, que é um jogador importante e talentoso. Nesse aspecto, o Wesley tem razão. O Coelho é um jogador que, eu falei aqui sobre isso ontem, não vou me estender de maneira exagerada, mas que ao sair do lado esquerdo do ataque, vir para o lado direito como ala, acabou de alguma maneira se aproximando do papel que ele tinha dentro do sistema do Bragantino, e isso eu acho que permitiu um crescimento muito importante para ele dentro do time do Atlético. Fico feliz pelo argentino, gosto do futebol dele, torço para que ele continue se desenvolvendo. Na sequência, o Wesley comentou a questão do primeiro tempo do Atlético, numa rotação muito alta, com muita intensidade, correndo muito para criar espaços contra um América que sabidamente viria para se defender e explorar os espaços deixados pelo Atlético, que por esse motivo, além das mudanças promovidas pelo próprio América, houve uma mudança na dinâmica do segundo tempo, o jogo começou a ficar perigoso, que o planejamento inicial da comissão técnica não envolveria as substituições que acabaram acontecendo da forma como elas aconteceram, mas que foi preciso reagir àquilo que acontecia em campo. O Wesley menciona, inclusive, especificamente a lesão do Thiago Heleno, né, que ficamos sabendo na coletiva ontem, teve uma virose nos últimos dias, por isso acabou passando mal dentro de campo, então não sofreu uma lesão, nenhuma pancada, e entendo que por ser uma virose, é muito provável que já no final de semana a gente tenha o retorno do Thiago à defesa do Furacão. Não vai ser dessa vez que o Kaique Rocha, que fez aí
um bom período final de jogo ontem, vai ter a oportunidade de jogar aí alguns jogos em sequência para que a gente possa avaliá-lo melhor. Na sequência da coletiva, aí o Wesley, respondendo ao Robson de Lázaro, lá da Transamérica, diz que não fica feliz começando perdendo pela quinta partida consecutiva, que isso aumenta inclusive o desgaste da equipe, tendo que correr atrás do marcador, mas destacou de maneira muito positiva o poder de reação do time, a ousadia, a personalidade dos jogadores. Nesse aspecto, evidentemente, ele tem razão, o time reagiu muito bem ao fato de estar atrás no placar, construindo uma vitória, uma virada, né, ainda no primeiro tempo, que acabou se tornando uma vitória ao final dos 90 minutos. Mas o Atlético tem sim que trabalhar de maneira um pouco melhor no sistema defensivo, ceder um pouco menos de espaços para evitar ficar saindo atrás do placar, porque conforme a gente viu ao longo do próprio Campeonato Brasileiro, muitas vezes, ou algumas vezes pelo menos, você não vai conseguir sair atrás do placar e ir atrás da virada. O desgaste é muito grande, o nível da competição é muito intenso, então o ideal é realmente construir as vitórias sem cometer esse tipo de falha, sem permitir que o adversário saia na frente. É algo para ser corrigido nos treinamentos. Na mesma resposta, o Wesley menciona a manutenção do Pablo nos minutos finais, né, como uma alternativa de proteção ao sistema defensivo nas jogadas de bola aérea, nos cruzamentos, que foram talvez a principal ferramenta utilizada pelo América para tentar uma reação. Então, a presença do Pablo, que tem 1,85 m, somada à entrada do Rômulo, que tem 1,92 m, 1,93 m, acabam aumentando a estatura média da equipe, permitindo, pelo menos em tese, que o Atlético se proteja melhor nesse tipo de jogada. Eu não discordo dessa avaliação do Wesley, o que eu discordo é que talvez o Atlético pudesse defender esse placar de outra maneira. Já falei aqui sobre isso em outros momentos. Se o Atlético tivesse uma capacidade como equipe de manter, de reter a posse de bola, de tal ritmo das partidas, nesse caso específico, lógico, desacelerando, para frustrar e desgastar o adversário, talvez a gente pudesse chegar aos minutos finais de uma partida como a de ontem, sem a preocupação de ter que defender até o último minuto uma vantagem construída jogando bom futebol. Existem algumas escolas no futebol mundial que fazem isso de maneira muito consistente. Os italianos são muito competentes executando esse tipo de estratégia. Os holandeses, historicamente, também fazem isso muito bem. E se o Atlético conseguisse incorporar ao seu repertório de jogo essa capacidade de manutenção da posse de bola, estando em vantagem no marcador, a gente poderia ver uma dinâmica diferente, a meu ver, mais favorável quando o time chegasse aos últimos minutos da partida em vantagem. Na sequência, perguntado pelo Vincenzo Dalicani, da Jovem Pan News, o Wesley explica que o Christian voltou a trabalhar com a equipe nos últimos 2 ou 3 dias, né, segundo a resposta do Wesley, que ele está sendo avaliado, pode ser que ele retorne no final de semana, né, essa informação foi publicada hoje pelo portal do ge.com, e aí, voltando para a resposta do Wesley, que o Christian não necessariamente, provavelmente não voltará para a equipe como titular, até pelo fato de ele ter estado afastado durante aí mais de 3 meses. A tendência é que a gente veja ele voltando como uma opção no banco de reservas, aumentando o leque de opções do treinador, que é um problema que o Atlético vinha tendo sim nos últimos jogos, e que aí sim, conforme o Christian for readquirindo condicionamento físico, ritmo de jogo e repetindo, espero, o bom futebol que ele vinha mostrando até o momento da lesão, aí sim o Wesley vai precisar pensar se ele vai jogar como ala esquerdo, se ele vai jogar como meio atacante, se ele vai jogar como volante, que como disse o próprio Wesley, o Christian é um jogador que consegue jogar em praticamente todas as posições, né? Disse o Wesley, mesmo menos como goleiro e como zagueiro, e é um jogador que eu particularmente, como vocês que me acompanham um pouquinho mais de tempo sabem, gosto muito, acho que é um jogador de muita dinâmica no meio de campo, que tem uma capacidade ímpar de chegar no ataque e de finalizar de média e longa distância. Então, torço por uma recuperação do Christian, torço para que ele volte bem já contra o São Paulo e, quem sabe, possa ser, sim, uma alternativa importante, tanto nessa reta final de temporada 2023 quanto para toda a temporada 2024. O Wesley falou também sobre o Bruno Zapelli, um jogador de muita qualidade técnica, segundo ele, que enxerga o jogo de uma maneira muito diferenciada, que consegue colocar os companheiros na cara do gol, que ontem cometeu alguns erros. Os 2 que me chamaram mais atenção foi uma tentativa de virada de jogo no campo de defesa no primeiro tempo, que acaba no peito do atacante do América Mineiro, e uma segunda que acabou em última instância gerando o segundo gol do América já na segunda etapa. Mas é um jogador que
a gente precisa ter um pouquinho de paciência, faz parte do processo de maturação dele, onde o Zapelli, no Atlético Paranaense, se vê uma equipe que tem proporcionalmente muito mais protagonismo dentro do Brasil do que tinha o Belgrano, o ex-clube dele no futebol argentino. Além disso, existe uma mudança na intensidade da partida a qual o Zapelli vem tentando se adaptar. Então faz parte do processo de evolução natural de um jogador da idade dele. O que eu peço para a torcida é que a gente tenha assim, muita paciência. É um jogador que pode ser a diferença entre vencer e perder uma partida pela capacidade técnica que tem. Por mais que ele mereça assim, ser criticado pelo jogo de ontem, vamos medir essas críticas e principalmente apoiar a continuidade do desenvolvimento desse menino extremamente talentoso que o Atlético contratou. Wesley destacou a necessidade de proximidade entre o Vitor Bueno e o Bruno Zapelli, uma coisa que ele pediu muito durante o jogo de ontem, algo que eu falei, salvo engano, durante a minha participação lá na Banda B, na transmissão de Atlético Internacional. Esses dois jogadores, quando se encontram dentro de campo, quando se aproximam dentro de campo, especialmente quando a gente tem, como a gente teve ontem, o Fernandinho muito bem com a bola no pé, acabam gerando inúmeras alternativas de jogo para o time do Atlético. Isso é importantíssimo, ele de fato tem que se aproximar o tempo todo, porque isso gera inúmeras alternativas para a equipe do Furacão. E aí, para encerrar, o Wesley falando sobre o Pablo, né, numa pergunta da Monique Vilela, disse que o jogador conseguiu transformar uma necessidade causada pela lesão do Vitor Roque numa oportunidade, diz que o Pablo é um jogador importantíssimo para o elenco, uma das referências, né, uma das lideranças, além de um dos capitães. O Wesley se declarou muito feliz pela recuperação dele, diz que é parte do trabalho aí da comissão técnica, e eu concordo, o Pablo vem muito bem, tem feito alguns importantes, tem se deslocado melhor pelo campo para encontrar espaço, seja para ele mesmo, seja para criar espaços para os companheiros. E acho que numa circunstância como essa que existe hoje, onde a gente ainda não sabe nem se o Vitor Roque volta a campo em 2023, nem se voltará, nem se voltando, quando voltará, é importante que a gente possa ter no Pablo uma alternativa de segurança, embora eu entenda que também a gente possa ter um Rômulo, um Arriagada sendo melhores aproveitados daqui até o final da temporada, porque ambos têm potencial, ambos têm qualidade, ambos têm coisas a oferecer, como a gente viu mais uma vez no jogo de ontem. Entendo que o Rômulo entrou muito bem e foi quem, dentre o trio de ataque que acabou a partida, participou melhor das transições na segunda etapa. Tá? O Pablo fez isso muito bem no primeiro tempo, mas talvez até pelo desgaste, no segundo tempo não conseguiu fazer isso tão bem assim. E vocês, gente, acompanharam a entrevista do Wesley Carvalho? O que vocês acharam das coisas que ele teve para dizer? Deixem aí nos comentários, como eu sempre digo, eu leio todos e respondo todos sempre que o tempo me permite. E então é isso, gente. Agora sim eu peço que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a fazer Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.